Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vence aqui hoje é do canal Bruno Bandeira. O próximo Mugiwara, 99% confirmado, Yamato herdou o propósito de Kozuki Oden. Cara, vai ser muito massa, meu. Porque, ao que parece, né, o Kozuki Oden aí, aquele cara lá que acabou morrendo por causa do Kaido, né, mas era um adversário páreo, se não mais poderoso que o Kaido na época. E agora esse Yamato, já ouvi falar bastante dele, vocês comentam bastante aí, que pra quem tá acompanhando o mangá, parece que vai ser o próximo da tripulação aí do Luffy, é o que parece. Vamos ver aqui quem ele é e quais são as características específicas dele, mas vai ser bem interessante se realmente trazerem o propósito herdado aí do Kozuki Oden pra ele. E galera, se vocês estiverem gostando do vídeo aqui do canal, deixa um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Desde que a Monet morreu, pelo menos supostamente em 2012, no mangá, eu nunca quis que qualquer outro personagem entrasse pro bando e nunca acreditei de fato que algum fosse entrar. Tinham alguns indícios e tal, quando vinha Bartolomeu, quando veio Carrot, mas mesmo assim eu nunca quis. Por mais que lá e cá tivessem alguns argumentos que pudessem ser usados, eu nunca quis que nenhum desses entrasse pro bando até o capítulo de hoje. Quando saíram os spoilers dizendo que esse cara tava esperando o Luffy, eu falei, pronto. Esse é o cara. No começo pareceu ser, caraca, mano, filho do Kaido então vai ajudar o Luffy, olha só, né, mais uma ajuda aí aparecendo, por que não? Quanta conveniência. Mas isso não anula o fato de que o cara provavelmente é muito inspirado no próprio Oden, na vida do próprio Oden. E ele dizendo no final do capítulo que estava esperando o Luffy, assim como o Oden disse que estava esperando o Barba Branca ou alguém como o Barba Branca aparecer pra tirar ele daquele lugar. Não tem como, cara. O paralelo é muito grande pra gente desconsiderar a porra do cachorro que tá latindo e o maluco possivelmente também entrar pro bando. Gente, será que esse vai ser de fato o oficial imediato que a gente vai ter pela primeira vez no bando do Luffy? Não sei. Capítulo 983 de One Piece começa com o Perospero sozinho. Cadê o bando, né? Cadê o navio do bando? Eu não sei o que eles estão fazendo, se ele já direcionou o bando pra alguma ação ou ele tá só perdido mesmo e ele tá iniciando algum projeto de vingança que ele queira. Eu sei que o maluco tá numa vibe, meu irmão. Eu vou matar tanta gente hoje, ele tá nessa vibe. Agora eu só não sei o que ele vai fazer. Eu só espero que não seja conveniente que ele não ataque o bando do Luffy, porque o ódio dele tá sendo direcionado a todo mundo. Tá direcionado ao Marco, ao King, ao bando do Luffy, todo mundo. E ele dizendo que o bando da Big Mom vai sair por cima dessa, que não tem aliança coisa nenhuma, meu amigo. Não tem aliança coisa nenhuma depois do que aconteceu. Então eu só espero que ele vamos atacar aqui o bando do Kaido primeiro, né? Porque os protagonistas não podem morrer. Eu só não quero que isso aconteça. Pode ser que aconteça, mas só não quero que isso aconteça. Pelo menos ele tente atacar todo mundo. Vamos esperar pra ver o que ele vai fazer. Agora, no bordel, galera, tem lá o Chopper e o Sop, eles fugindo da Big Mom. Eles conseguiram já fugir da Big Mom. E mais uma vez eu sinto que ficou faltando alguma páginazinha ali, porque a cena que eu imaginei acontecendo é basicamente como eles citaram, né? A Big Mom dando um porradão no tanque e a porra do cachorro latindo, continuando a latir. Depois disso o tanque pode ter saído voando, algo do tipo, e depois se transformou e continuou saindo correndo, e por isso manteve uma distância suficiente pra Big Mom. Ah, mano, foda-se, vou atrás do que eu queria. Talvez tenha acontecido isso, mas beleza. O fato é que o tanque conseguiu resistir a um soco da Big Mom, que o Capone Bad também, por exemplo, conseguiu resistir aos socos dela, por mais que ficasse sangrando pra cacete, né? Mas só demonstra mesmo a durabilidade do tanque que o Frank conseguiu criar. E do outro lado, o Sanji, ele decide abandonar a Nami e a Carrot pra ir atrás das prostitutas do bordel, porque elas não poderiam ficar sem defesa ou algo do tipo, né? Tá meio mal explicado o motivo dele ter saído lá de perto da Nami e da Carrot, porque as prostitutas, elas não estavam lá. Elas não estavam próximas da Big Mom, então por que ele iria pensar em procurar as prostitutas primeiro para achar, para quem sabe talvez avisar que a Big Mom estava por perto e que elas deveriam sair de lá, sendo que elas já não estavam lá? Pareceu meio confuso. E na imagem que a gente tem dele dizendo aquilo, não pareceu que ele estava num tom tão apaixonado como ele normalmente tá, né? Pareceu algo sério, então não sei se ele tá querendo armar alguma coisa. Tomara que sim. Tomara que sim, mas mais uma vez volta o mesmo argumento que eu já dei na semana passada ou na outra semana, não lembro agora, mas que a Big Mom não vai fazer nada com o bando nesse momento. Ela só vai ficar brincando de gato e rato, não vai matar ninguém, sabe? Não é como se de fato tivesse afetado em alguma coisa tão grave assim, sabe? Se tivesse acontecido, ou se acontecer, aí beleza. Se, por exemplo, a Big Mom pega a Nami e arranca a cabeça dela, feito um boneco, eu ia ficar... Realmente, a culpa é sua, você devia ter ficado lá pra proteger. E a grande pergunta desde a semana passada é se a Nami ela vai ficar com o Prometheus, né? Muito bem lembrado, as pessoas que lembraram que a Nami ela possui a Heat Ball, né? Ou a bola de calor
que pode servir como argumento para conseguir alimentar o Prometheus da mesma forma como foi com o Zeus, porque com o Zeus ela usou especificamente nuvens, não usou as bolas de frio, né? Talvez funcionasse, talvez não, mas dá pra fazer aí, bola de calor, meu amigo. O Sol gosta de calor, então funciona. Talvez funcione sim, vamos ver se isso vai acontecer na prática, né? Já fizeram até montagem de quadrinho do Prometeu chegando perto da Nami dizendo: me leve com você. No outro cenário, o Zoro arfando pra randoms de luxo, né? Se de um lado o pessoal usou o Sanji por ter abandonado todo mundo, nesse cenário zoaram o Zoro por estar arfando pros randoms de luxo. Vamos lá. O que eu acho primeiro é que a forma como esse bando está sendo representado nessas circunstâncias é, na verdade, o que deveria ser para qualquer bando de imperador. Porque talvez a gente tenha ficado mal acostumado com o bando da Big Mom, que quando teve a infiltração na ilha de Holy Cake, o Luffy ele quase que já deu de cara com o Cracker. E aí depois teve a invasão lá no casamento e tal, e o Luffy ele enfrentou o Katakuri, mas antes disso teve um momento onde ele foi esmagado pelo exército da Fúria, que seriam o paralelo ao que seria esses randoms de luxo, né, os gifters do Kaido. Só que naquele caso a gente só viu eles lutando de forma muito isolada. Eles parecem que só foram convocados para aquela circunstância, né? Vamos esmagar o Luffy que já tá quase à beira de ser derrotado, então nem foi um mérito tão grande assim. Só que nesse caso a gente tem de fato gente pra cacete ali, que eles têm que lidar a todo momento, esses randoms de luxo. E aquilo, por mais que o Zoro, por exemplo, tenha, sei lá, nível 60 de 100, se esses randoms tiverem 10 ou 20 de 100 e forem se juntando, é um negócio que uma hora vai cansando, né? E eu acredito que a saída ideal seria dar um golpe em área ali para eliminar a maioria de uma vez, né? Ele e o Kid. E isso eu acho que não tem acontecido ainda por uma questão de narrativa, porque o Yamato precisou sequestrar o Luffy sem que ninguém percebesse, sem que ninguém seguisse eles, né? O Zoro e o Kid eles não perceberam o Luffy ele sendo levado. Então eu acredito que tenha sido por isso, né? Para eles não perceberem isso, e aí pode ser que no capítulo que vem eles acabem apelando para um golpe mais forte ali, eliminando todo mundo da área. Ou pode acontecer outra coisa, porque os randoms de luxo oferecem pro Zoro: olha só, por que você não entra pro bando do Kaido? Todo mundo aqui já pensou em ser rei dos piratas também, mas a gente desistiu, a gente tá muito bem aqui, conformado dentro desse bando, por que você não se ajoelha na frente do Kaido e assim ele deixa você entrar pro bando dele? Meu irmão, a única coisa que eu pensei nessa hora: imagina se o Zoro, beleza, vamos lá, beleza, vou entrar pro bando, vou me ajoelhar na frente do Kaido. Meu amigo, quando ele se ajoelha, filho, na hora que ele se ajoelha assim, ó, só saca a cruz, corta o chifre dele. É sonhar demais? Eu acho que é no momento. Eu acho que é, né? Mas é um sonho bonito, pelo menos. Depois a gente vê o Luffy e a ult dando cabeçada um no outro, e aqueles raios pretos saindo, que sempre a gente fica na dúvida: caralho, mas eles estão usando o hack do armamento, estão usando o hack do rei junto, estão usando o que tudo junto? Ninguém sabe, né? Porque tem circunstância onde só um deles, pelo menos, por exemplo, o Sanji, quando ele tava com o Rei Suit, chutou o Page One e o Page One aparentemente não usou o hack do armamento pra se defender, também tiveram os raios pretos. Quando a gente tem dois personagens usando só o hack do armamento, pode ser que tenha os raios pretos ou pode ser que não tenha. Quando a gente tem os personagens usando hack do rei um no outro, tem o hack preto, pelo menos agora, no momento atual da história. Então, parece ser um negócio meio arbitrário, a não ser que eles estejam usando o hack do rei. Não precisa pensar muito, senão a cabeça começa a doer. Mas a ult, depois de ter levado a melhor nessa cabeçada com o Luffy, ela aparentemente usou hack da observação também, para conseguir identificar que ele estava lá ativo, que ele não foi derrotado ainda. Eu não sei se esse hack da observação vai servir de alguma coisa na prática, sabe? Vai servir só pra, tipo, nossa, olha só, ela tem, mas é um negócio que na prática raramente a gente vê ele usando, ela. E é revelado que ela tem a fruta do Pachycephalossauro, por isso que ela deu aquela cabeçada no início, porque o dinossauro tem aquela cabeça mais avantajada, que pelo que eu pesquisei, não é uma unanimidade esse argumento de que o animal usava a cabeça como combate. Na verdade, pela área de contato direto da cabeça ser muito pequena, porque por ser arredondada, né, é muito fácil você errar o golpe. Então, qual o sentido do animal evoluir para ter essa característica e ser usado em combate, se na verdade é também um risco muito grande para o próprio animal acabar errando e sendo ferido no meio do caminho? Então fica a questão se essa característica era usada para combate ou na verdade só como um flerte, tipo, sei lá, o pavão abrindo as asas ou algo assim só para parecer bonito. Mas dentro do mangá, obviamente, isso é de forma alegórica, então ela vai usar a cabeçada assim. O Luffy depois decide levar a coisa a sério, pega ela pelo chifre, que o chifre não sai. Eu fiquei, caralho, mas o chifre não é de verdade. Eu acho que o chifre sairia se puxassem aquele chifrezinho de fantasia.
Ninguém explica. E depois de ter dado um ippon nela, ele vai lá e mete o Elefantogun de baixo pra cima no Page One e ele cospe um pouquinho de sangue. Duvido que ele foi derrotado, mas ele cuspiu sangue na hora. E aí fica questionamento, né, filho? Fica o questionamento aí, porque o Sanji no Raid Suit, ele não conseguiu dar dano no Page One. Mas tem uma página anterior, antes dele usar o Raid Suit, que ele aparenta ter tirado uma mínima gota de sangue do Page One por ter golpeado ele na cara. Então fica aí os dados aí pra quem quiser comparar nível de poder entre o Sanji e o Luffy aí. E depois que a ult prende o Luffy no chão, ele decide ativar o Gear 4, porque ele diz que essa era a única saída dele. É a mesma coisa quando, por exemplo, o Luffy estava preso pelos fios do Doflamingo e ele ativou o Gear 4 para conseguir sair daquela prisão, para ele conseguir se libertar. Eu acredito que seja mais por conta disso do que exatamente por nível de força. Tudo bem, ele poderia, por exemplo, ter dado um chutão pra cima e tentado tirar a ult de cima dele, algo do tipo, mas enfim, ele já quis apelar logo pro Gear 4, o que também seria uma garantia dele esmagar os dois ao mesmo tempo. Mas eu acredito que se ele metesse um Elefantogun, já conseguiria pelo menos derrotar um deles. Mas sempre fica aquela sensação de que o Gear 4 tá sendo banalizado, que tá usando demais, e talvez seja de propósito. Talvez o Oda ele realmente queira forçar essa ideia pra mostrar o despertar do Luffy, por exemplo. E depois chega o Yamato salvando o Luffy. Ele chega já conseguindo aparentemente derrotar a ult, a gente não tem certeza disso. Se ele conseguiu derrotar com uma porrada a ult, já coloca ele num nível bem razoável. Talvez ele primeiro comandante. Talvez ele primeiro comandante. Gente, vamos lá começar a falar de características que lembram o Kaido. Ele usa a mesma clava, uma clava muito parecida, menos espinhosa. Ele usa o mesmo golpe, usou o exato mesmo golpe que o Kaido usou no Luffy, né? É uma clava menos espinhosa e tal, né? Parece ser um pouquinho compridinha, mais fina. Mas mesmo assim usou duas mãos, né? Diferente do Kaido, que só precisou usar uma, acredito que não tenha sido à toa. Mas ele usou duas mãos, mesma clava muito parecida e o mesmo golpe. Em contrapartida a isso, ele tem também características que lembram muito o Oden. Algemas exatamente iguais como eram as do Oden. Aqueles macarrões nas costas, aquele laço gigante nas costas, iguais aos que o Oden tinha. E aí fica o questionamento, caralho, como assim? Eu não acredito que o Oden esteja vivo, o Oden de fato morreu, tem que esquecer essa ideia. O cara é de fato filho do Kaido, mas mesmo assim, o cara vem dizendo que estava esperando o Luffy chegar, da mesma forma como o Oden disse pro Barba Branca. Eu acredito que, apesar de filho do Kaido, ele tenha se inspirado no Oden. Eu acredito que até que ele tenha presenciado a execução do Oden, porque se a gente para pra pensar de que forma ele poderia ter se inspirado no Oden, né? Ele poderia muito bem ter tido acesso ao diário de viagens do Oden e com isso ter se inspirado em todas as aventuras que ele teve no mundo afora. Só que para ele, por exemplo, usar as mesmas correntes que o Oden usava quando ele estava para ser executado, faz mais sentido ele ter presenciado aquilo visualmente, não ter lido aquilo no diário, afinal, né, o Oden não teria como escrever o diário sendo executado. Claro que o Oden, ele entrou no bando do Barba Branca e depois ele migrou pro bando do Roger, mas eu acredito que a função do Luffy nesse caso meio que seria uma mistura dos dois, porque, mais uma vez, o Oden ele não estava esperando especificamente o Barba Branca, mas sim alguém que fizesse ele ter vontade de sair de lá, alguém que fosse poderoso o suficiente falar: é com você que eu quero navegar, e talvez isso seja reproduzido agora no Luffy. E isso me faz pensar, obviamente, que ele vai querer entrar no bando. Essa é a única conclusão que eu posso tirar disso. Por mais que seja algo muito rápido, uma viagem muito curta, até o Luffy virar Rei dos Piratas, porque depois a gente não sabe o que vai acontecer, talvez seja só temporário, mas que ele de fato vai ser considerado alguém como parte do bando. Quem não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal. Vou estar deixando os 2 últimos vídeos de One Piece aparecendo aí na tela se você quiser continuar assistindo. E se quiser aproveitar, ativar o sininho também para receber as notificações dos próximos vídeos, também vai ser muito bom, beleza? Ficando por aqui, até a próxima. Tá tudo ativado. Cara, muito legal, meu. Eu não sabia nem que esse cara existia, provavelmente você não, porque pelo que ele contou aqui, ele apareceu no último episódio do mangá, né? Só que é estranho um cara já mais velho, poderoso como aparenta ser, aparecer só agora e sendo filho do Kaido e indo pra tripulação do Luffy, algo bem controverso, né? Como ele explicou muito bem aí o porquê de estar acontecendo, mas ainda assim não deixa de ser muito controverso. Mas sendo bem realista, ele basicamente explicou todos os acontecidos aí do último episódio do mangá, muito mais do que o que se sabe sobre esse Yamato, até porque não deve saber nada demais, né? Deve ser só isso que ele mostrou, mas foi, digamos aqui, de 12, 13 minutos de vídeo, 10 foi do capítulo e 2, 13 sobre o personagem em si, mas não tem muito problema não, porque é interessante saber, né? Acredito que no próximo capítulo aí, principalmente, pelo que tenha talvez acabado mostrando o Yamato aí, talvez no finalzinho do capítulo, no próximo pode ser que tragam alguma coisa mais específica sobre ele. E coloca aí nos comentários, eu queria saber uma coisa, eu quero saber se os capítulos de mangá, eles saem
também, por causa que eu não leio mangá, como vocês sabem, eles saem também com a mesma frequência que o anime. Por exemplo, o mangá sai toda semana um capítulo. Claro que agora deve estar tudo meio parado, mas vocês também falem como tá agora. Mas, no geral, ele sai toda semana como os capítulos dos anime. O anime sai uma vez por semana, o mangá também. Eu quero saber esse tipo de coisa. E coloquem aí nos comentários o que vocês acham também sobre o Yamato, se ele realmente segue o propósito herdado aí do Kozuki Oden. E se vocês acham isso legal, se vocês querem ele no bando e por quê. E galera, se vocês tiverem gostado desse vídeo aqui, deixa um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações e até a próxima. Falou!